Então, bom, como eu disse anteriormente, né, aquele exercício está lá no Moodle, né, vocês podem dar uma olhadinha de novo nele, na aula 15, exercício 1. Mas agora vamos falar, vamos fazer outros mais dois exemplos, inclusive o exercício está no Moodle, né, da atividade, e definir algumas coisas importantes. Bom, primeiro, a gente vai trabalhar essa sessão, né, a gente chama de integração de função racional, ou seja, de função que tem uma razão, né, uma divisão. Então, como eu tenho aqui, eu tenho uma divisão de polinômios, né, um P de x, um polinômio P de x, um polinômio Q de x, certo? Onde P e Q são, né, dois polinômios. E o P de x, ele nunca vai ser zero, né? Ou seja, o x é tal que ele não zera. Bom, e aí tem algumas premissas de aula. O que são as premissas de aula? Aquilo que sempre vai acontecer nos exemplos que a gente vai trabalhar em aula, vai trabalhar nos questionários, que são o grau do polinômio Q sempre será maior que o polinômio P. Ou seja, o que está embaixo sempre vai ter uma potência maior do que está em cima, certo? Se acontecer o contrário, o que a gente faz? Desanda. É outra coisa, né? O polinômio Q sempre vai poder ser decomposto, tá? Eu sempre vou pegar o polinômio Q, vou fazer uma básica e vou achar uma resposta, né? Não vai ter problema, não, solução inexistente. Os problemas de aula. Semestre que vem, sim, porque isso é importante lá, os problemas das equações diferenciais. Tá. Então, assim, então essas são as nossas premissas de aula. O polinômio de baixo sempre vai ter potência maior que o polinômio de cima, e eu sempre vou conseguir decompor o denominador, certo? Bom, então, vamos lá. Primeira coisa é determinar, decompor o denominador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a básica, né? Ou seja, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Ou seja, x é igual a menos 3, mais ou menos, 9, menos, menos 4 vezes menos 4, ou seja, mais 16 sobre 2. Ou seja, menos 3 mais ou menos raiz de 25 sobre 2, x igual a menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. Então, menos 3 mais 5 dá 2 sobre 2, isso dá 1. Menos 3 menos 5, isso dá menos 8 sobre 2, dá menos 4. Então, eu tenho como x1 1 e x2, e x2 linhas, 4. Poderia nomear de outra maneira e iam chegar ao mesmo resultado. Ok. Então, o que acontece? Né? Ou seja, x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a quanto? Bom, quem é o A? O A é 1. X', menos 1. X duas linhas, menos 4. Então, vai ficar x menos 1, x menos menos 4, x mais 4. Estamos aqui. Beleza. Então, tá. Então, temos a decomposição do denominador. Tá? Mais 4. Né? Eu estou seguindo o Lipsis, está aqui. Ok. E da decomposição do denominador, o que a gente vai fazer? Vai escrever como uma fração parcial. Então, como nós vamos fazer isso? Né? Seguindo o mesmo exemplo anterior, eu vou ter 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 3x menos 4. Quantos são os fatores que surgiram da decomposição? 2. Fator x menos 1 e o fator x mais 4.
Aqui, fator x menos 1, e aqui o fator x mais 4. Bom, quem serão os numeradores? Um eu vou chamar de A e o outro eu vou chamar de B. Né? Beleza. Bom, agora como nós vamos determinar o A e o B? Próximo passo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para determinar o A e o B, eu vou somar, né? Então, eu vou ter o 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 3x menos 4 igual. Se eu fizer a multiplicação aqui embaixo, eu vou ficar com x menos 1 vezes x mais 4. Agora, a multiplicação em cruz. Então, a vezes x mais 4, a vezes x mais 4, mais b vezes x menos 1. Mais b vezes x menos 1. Os denominadores são iguais, então nos interessa apenas os numeradores. Tá? X mais 4 mais b, x menos 1. Ok. Então, agora eu vou escolher valores, né? Ou seja, eu vou atribuir valores para o x. Eu vou escolher um valor para x. Qual valor eu vou escolher para x? Eu vou escolher primeiro para x o 1. Por quê? Porque se eu botar 1 aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Então, eu fico só com um A. Então, vamos lá. Onde tem x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 mais 3 igual a vezes 1 mais 4, 5, mais b vezes 0. Isso aqui vai ficar 2 mais 3, 5, igual a vezes 5. Portanto, o A é 5 sobre 5. Isso vai ser 1. Agora, qual outro valor que eu vou atribuir para x? Menos 4. Por que menos 4? Porque quando eu botar menos 4 aqui, vai zerar. Vai ficar 2 vezes menos 4 mais 3. Igual a A vezes menos 4 mais 4 mais B vezes menos 4 menos 1. E aí, o que vai acontecer? Aqui, 2 vezes menos 4, isso aqui dá menos 8, mais 3. Né? Então, menos 8 mais 3. Igual a A vezes menos 4 mais 4, 0. B vezes menos 4 menos 1, vezes menos 5. Então, vai ficar B vezes menos 5, né? Menos 4, menos 1, menos 5. Então, eu tenho menos 5 igual a B vezes menos 5. Portanto, o B é quanto? Menos 5 que divide menos 5. Portanto, o B é 1. Então, o A é 1 e o B também é 1. Então, logo, o que eu tinha? 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 3x menos 4 ficou A e B. Aqui era x menos 1, né? E x mais 4. Então, quem vai para o lugar do A? Para o lugar do A, a gente determinou que o A era 1. Né? 1. Quem vai para o lugar do B? Bom, a gente determinou que o B vale 1 também. Qual é o nosso objetivo? Resolver a integral. Né? Qual integral? Resolver essa integral. Bom, então, a integral dessa função racional é a integral dessa soma.
integral da soma implica que eu vou ter a integral de cada uma das parcelas. Então, a integral que eu tenho aqui sempre vai ser a integral de u sobre u, ou seja, logaritmo do módulo de u mais a constante c. Então, dessa maneira, o que eu tenho aqui? Logaritmo do módulo de x menos 1 mais o logaritmo módulo de x mais 4. E está resolvida a nossa integral. Certo? Módulo. Módulo. Tá. Às vezes a gente tenta consertar o que a gente escreve e acaba escrevendo pior. Agora vai ser certo. Opa, eu peguei a ponta errada. Caneta, tá aqui. Beleza. Agora a gente tem a propriedade dos logaritmos, né, para finalizar. Então, eu tenho x menos 1 mais o logaritmo de x mais 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma. Vamos olhar aqui onde eu tenho. Ah, eu tenho uma soma na primeira linha. O que acontece quando eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base? Se eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base, eu posso escrever como uma multiplicação. Ou seja, é um logaritmo, né? Ou seja, que abrange todo mundo. Eu estou usando esse parênteses porque ele abrange todo mundo. Pode escrever melhor aqui. Logaritmo que abrange todo mundo, ou seja, o x menos 1 vezes o x mais 4. Certo? Então, essa multiplicação, né, ela decorre, né, daquela soma. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Essa multiplicação aqui, ela decorre dessa soma por essa propriedade aqui. Tá? Beleza. Vamos escrever aqui melhor. Aqui o módulo não é. Não é um parênteses. Módulo e módulo. Então, é importante lembrar da propriedade dos logaritmos, porque as respostas de vocês, na grande maioria das vezes, vão estar, né, implementada com a propriedade dos logaritmos. Certo? Bom, então tá, vamos olhar para o exercício que ficou para ser feito no Moodle, né? Então, essa questão aqui, né? Então, de novo, primeira coisa, decompor o denominador. Ou seja, repara, é sempre o mesmo passo, ou seja, é um algoritmo. Primeira coisa, decompor o denominador. Vamos lá, x ao quadrado menos 10x mais 9. Isso tem que ser igual a zero. Portanto, né? Vamos lá, x igual menos 10 mais 10. Então, menos 100 menos 4 vezes 9, 36. Dividido por 2. X igual 10 mais ou menos 100 menos 36, isso dá 64. Isso aqui dá 10 mais ou menos 8 dividido por 2. 10 mais 8, 18. Então, 1x é 18 sobre 2, que dá 9. E o outro x é 10 menos 2, 10 menos 8, que dá 2. Bom, então, x ao quadrado menos 10x mais 9 é igual a 1 vez x menos x' vezes x menos o x duas linhas. Aqui. Então, menos x', né? Ou seja, x menos x', x vezes x menos x duas linhas. Então, o que eu tenho? Que o x mais 3 sobre o x ao quadrado menos 10x mais 9 é igual a uma soma de duas frações. Uma fração com denominador x menos 9
E a outra fração com denominador x menos 1. Quem são os numeradores? Não sei. Não sei quem é o A e não sei quem é o B. Então, vamos partir para descobrir quem é o A e quem é o B. O que eu vou fazer? Vamos somar. Então, né? Então, eu vou somar aqui. Então, vou ficar com x mais 3, x ao quadrado menos 10x mais 9. Igual. Multiplico os denominadores, x menos 9, x menos 1. Então, vai ficar A vezes x menos 1, mais B vezes x menos 9. Os denominadores são iguais, fico apenas com os numeradores. X mais 3, x menos 1, x menos 9. Né? Então, os denominadores são iguais, fico com os numeradores. Então, agora, o que eu faço? Né? Aqui. Então, eu tenho x mais 3 igual a x menos 1 mais b x menos 9. Vou atribuir valores. Que valor que eu vou atribuir para x? Bom, o primeiro valor que eu vou atribuir para x vai ser 1. Por quê? Porque eu vou ficar com 1 mais 3 igual a vezes 1 menos 1 mais b 1 menos 9. Então, isso aqui dá 7. 7 dá 4. Com 7 na cabeça de outra coisa. Né? Então, isso aqui dá 4. Então, isso aqui vai ficar a vezes 0 mais b vezes menos 8. Então, o que acontece? Eu tenho 4 igual a menos 8 vezes b, né? Então, como é que eu vou determinar o b? B vai ficar 4 que divide menos 8. 4 que divide menos 8 deu 0,5, ou seja, menos 1,5, né? Simplificando. Esse vai ser um número negativo, pois negativo na frente da fração resultante. Beleza. Então, descobrimos quanto vale b. Agora, eu vou atribuir outro valor. Qual outro valor eu vou atribuir? Bom, vou atribuir 9 positivo. Então, se o x for 9 positivo, o que eu tenho? Ah, eu tenho 9 mais 3 igual a 9 menos 1 mais b 9 menos 9. 9 mais 3, 12. A vezes 9 menos 1 dá 8. Mais 0. Vai ficar 12 igual a vezes 8. Ou seja, A é igual a quanto? 12 dividido por 8. Bom, posso simplificar isso aqui, né? Divido em cima e embaixo por 3. Não, 3 não dá, né? Divido em cima e embaixo por 4. Eu dividir em cima e embaixo por 4, eu vou ficar 12 que divide 4 dá 3. 8 que divide 4 dá 2. Então tá, 3 meios. Então eu descobri que o A vale 3 meios e que o B vale menos 1 meio. Então tá, então o que eu tenho, né? Com isso. Eu sei que x mais 3 sobre x ao quadrado menos 10x mais 9, ele foi decompor, eu podia decompor ele como x menos 9 mais x menos 1. E aqui era o A e aqui era o B. E aí, então, agora que eu descobri quanto vale o A e o B, eu pego a minha borrachinha e apago o valor do A e vou ver quanto eu encontrei para o valor de A. Quanto eu encontrei para o valor de A, eu encontrei 3 meios. Bom, agora eu vou pegar minha borrachinha, vou apagar o B e vou ver quanto eu encontrei para o valor do B. Tá? Quanto eu encontrei para o valor do B? Menos 1 meio. Aqui, né? Menos 1 meio. Menos 1 meio. Então, qual é o nosso objetivo, afinal, né?
aqui? Nosso objetivo aqui era calcular a integral. Calcular essa integral. Então, essa integral é a integral dessa soma, ou seja, né, a integral das parcelas. Então, eu tenho aqui, esse 3/6 que está aqui, ele vem para frente da integral. Ele é uma constante, ele passa para frente. Então, vai sobrar isso aqui. Esse menos 1/2 também vem para frente, ele é uma constante. Então, agora, de novo, e como sempre, a gente está com a du sobre u, né? Eu tenho 3/6 do logaritmo de x menos 9 menos 1/2 do logaritmo de x menos 1, mais a constante c, certo? Beleza. Então, para finalizar, a gente tem, então, as propriedades, né? Eu tenho 3/6 do logaritmo de x menos 9 menos 1/2 de x menos 1. Então, agora vamos ver o que eu tenho. Aqui eu tenho mais coisas. Vamos ver primeiro. Vamos ver primeiro uma propriedade diferente. A gente tinha até agora visto a multiplicação e divisão. Mas agora a gente tem a potenciação. Ou seja, eu tenho esse número que está multiplicando, de 3/6. Esse 3/6, pela propriedade 3, ou seja, o A multiplica o logaritmo, o A que multiplica o logaritmo, ele se torna uma potência. Então, das contas, o que eu tenho? Né? Eu tenho o logaritmo de x menos 9, total menos o logaritmo de x menos 1. Então, vou botar aqui menos bem definido. Vou apagar direitinho, o professor tem toque. Então, mais a constante c. Tá, vou continuar com esse sinalzinho de menos. Então, vamos pegar aqui uma outra corzinha. Aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3/6. E aqui eu tenho 1/2. Pela propriedade da letra, a terceira linha, o que acontece com esse 3/6? Ele vem para cá. O que acontece com esse 1/2? Ele vem para cá. Agora, eu vou para outra situação. Né? Tenho agora a divisão. Tá? Então, vamos lá. Logaritmo de quem? Bom, pelo fato de eu ter uma subtração aqui, e aqui, da linha 3, eu tenho uma divisão. Então, divisão de quem? Divisão de x menos 9 na 3/6. Né? X menos 9 na 3/6. Sobre x menos 1 elevado ao meio. Mais a constante c. Tá. Agora eu tenho que olhar para os expoentes fracionários, né? É sempre importante lembrar dos expoentes fracionários. Então, aqui eu tenho o numerador, aqui é o numerador e aqui é o denominador, né? Ao contrário. Aqui é o numerador. Então, aqui é o numerador e aqui é o denominador. Então, vai ficar x elevado na n sobre d. Dessa forma, o que eu tenho? Eu tenho logaritmo de quem? Da raiz quadrada de x menos 9 ao cubo
sobre a raiz quadrada de x menos 1 mais a constante c, né? Ou seja, o logaritmo disso tudo. Tá? E assim, geralmente, vai aparecer as respostas lá do questionários que mudam, envolvem esse assunto. Ela aparece assim, certo? Bom, eu vou finalizar por aqui.